Hoje, ouvinte querido, eu queria falar sobre as lojas americanas e o rolo que está acontecendo lá dentro. Que pode ser o maior erro jamais feito no preenchimento de balanço e que pode ser também a maior fraude da história do nosso mercado de capitais. Aí você pode se perguntar assim, o que eu tenho a ver com isso? Pode fazer sentido no primeiro momento, você tem uma padaria que você gosta de comprar pão, você vai lá comprar pão, tem pão quentinho. O que vai mudar na tua vida se os sócios estão brigando? Se a padaria está devendo imposto? Se a padaria está deixando de pagar fornecedor? Se a padaria está com problema no banco? Problema dele. A não ser que a padaria feche e você fique sem o pãozinho. Deixa pra lá, né? Não tem nada a ver com a gente, mas por que essa regra não vale para as americanas, né? Se eu quero comprar um celular novo, se eu quero trocar minha geladeira, eu quero comprar uma televisão, um computador, material escolar, que diferença faz se eles estão com problema financeiro? Eu vou lá, compro, vou embora, né? E se eu saio com o meu produto, e eles que fiquem resolvendo o problema deles. Ou se por acaso eles fecharem, porque o rolo é muito grande, tipo Sears, Mesbla, Mapping, Arapuã, outras marcas que fecharam, passa a comprar em outra loja, né? Mas não é bem assim, eu vou explicar por que não é bem assim. Não vou nem falar do lado social, 40 mil colaboradores. 40 mil colaboradores. Ou seja, 160 mil pessoas diretamente ligadas ao que está acontecendo. Não vou nem falar disso. Mas é que as americanas pertencem a dois grupos de empresa. Primeiro, são as empresas de varejo. E o rolo deu ali, foi uma maneira de contabilizar no balanço da empresa a dívida com o fornecedor e a dívida bancária. Não vou entrar no detalhe porque é muito chato, mas as americanas poderiam fazer um balanço mostrando um endividamento bancário menor ou um endividamento bancário maior. Por uma série de motivos é melhor ter um endividamento bancário menor, até porque dívida bancária tem juros, e as americanas há anos apresentam o balanço com um endividamento bancário, adivinha, menor do que deveria. Ou seja, deveriam dever mais para os bancos no balanço e eles dizem que não devem. Ou seja, eles devem mais para os bancos do que eles dizem e deveriam registrar isso no balanço com os juros da operação que simplesmente estão escondidos em algum lugar, em outro canto do balanço, com o fornecedor, seja lá onde quer que isso esteja, se é que isso está em algum lugar. Significa que a empresa, durante anos e anos e anos e anos, pode ter registrado um lucro que ela não teve, pode ter distribuído bônus para os executivos que eles não deveriam ter recebido, pode ter pago dividendos aos acionistas que eles não deveriam ter recebido. Até impostos a mais podem ter sido pagos. Como eu disse, pode ser um erro de que um contador recém-formado não cometa, talvez um terceiranista de contabilidade não cometa, ou a maior fraude do mercado de capitais. Segundo, o ex-presidente do Santander, Sérgio Rial, que entrou na Americanas, foi contratado para ser presidente, saiu em menos de 10 dias. Isso está errado e o buraco criado passa dos 20 bilhões de reais, o que é um absurdo. Ele entrou, sentiu o cheiro de cocô e foi embora. Todas as empresas têm que registrar direito o que é dívida de fornecedor, o que é dívida bancária, não pode diminuir artificialmente a dívida bancária. No setor de varejo, isso é muito delicado. Aí quando estoura um caso como esse, a gente fica se perguntando, será que só as americanas faziam isso? As demais vieram a público para dizer que, olha, peraí, eu não faço esse tipo de estrepulia. Mas as americanas também diziam que não faziam esse tipo de estrepulia. E que o balanço estava certo, e aí a gente descobriu que não. Então, vê, primeiro problema, o nosso desafio não são as americanas, mas é ter certeza, e essa lambança que fizeram nas americanas coloca uma luz ruim em todas as empresas de varejo, o que é injusto. Mas todas elas estão tendo que se explicar de alguma forma. Será que todas estão com problema? Aí eu disse que as americanas pertenciam a dois grupos de empresa. Primeiro, o grupo de varejo, outro grupo é das empresas de capital aberto, empresas listadas em bolsa de valores, que são auditadas por empresas de auditoria independentes. No caso, quem audita Americanas é a PwC. E até 2019 era a KPMG. Se a PwC e a KPMG não descobriram o que estava acontecendo nas Americanas e que o Rial, Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, que foi contratado para ser presidente, descobriu em 10 dias e eles não descobriram,
Como é que eu posso acreditar no balanço de todas as outras empresas que a PwC e a KPMG auditam? Todas! A KPMG tem 6 mil clientes no Brasil, a PwC tem 4 mil, uma parte importante disso é a auditoria de balanço. Aí eu não sei, já não sei mais. Não é a padaria, entendeu? Agora imagina o seguinte, a gente está falando de um buraco de 20 bi, que na semana passada falaram que poderia ser de 40, e a gente está falando de uma empresa que pode entrar em recuperação judicial. Recuperação judicial é aquele estado de gestão em que a empresa tem uma série de restrições e regalias para poder recuperar e voltar a operar normalmente. A gente está falando de uma empresa que tem entre os seus acionistas 3 brasileiros que aparecem entre os mais ricos do mundo. Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira. Juntos, eles têm um patrimônio de 160 bilhões de dólares. Se você ganhar, imaginando que a Mega Sena pagasse toda semana o prêmio da Mega Sena da virada, toda semana, você teria que ganhar a Mega Sena da virada toda semana durante 6 anos para chegar no patrimônio deles. Meio bi por semana, meio bi por semana, meio bi por semana, 6 anos. Esse trio, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sicupira, controla empresas que agora há pouco tempo uma empresa foi condenada por fraude em balanço. Fraude em balanço. Aonde? Na República Dominicana? Não. Cabo Verde? Não. Foi condenado pela SEC americana, CVM americana, a SEC. Condenou, pagaram multa. Problema de balanço. Não é muito diferente do que está acontecendo nas americanas. Será que os outros negócios desse trio, controlado por esse trio, ou aonde esse trio investe, hoje eles têm 30% do capital das americanas, mas tinham mais de 50%, e essa fraude acontece há anos, segundo Sérgio Rial, e, portanto, há anos, quando eles tinham mais de 50%, quem fez a fraude ou esse erro, gente da confiança dele, presidente, conselheiro, diretor financeiro, conselho de administração, a turma deles. Será que os outros negócios deles são tocados com esse mesmo rigor extraordinário que a gente descobriu que tem nas americanas? A gente está falando da Ambev, aqui no Brasil. A gente está falando de várias marcas de bebidas espalhadas em 140 países. Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck's, que é outra empresa que eles têm, além da Kraft Heinz, que é a empresa que teve que republicar o balanço por problemas contábeis graves, multa, fraude. Aí você pensa o seguinte, eu não vou botar dinheiro na poupança, né, na renda fixa, dá tão pouco. Um amigo teu fala, investe em ação. Aí você olha o balanço das americanas, um brinco. Pra você entender como é complicado, não é a padaria que está com problema no banco. Aí você põe o seu dinheiro nas americanas, ele vira pó. Que foi o que aconteceu com quem botou dinheiro nas americanas. Com quem que você vai reclamar? Com o bispo? Com o papa? A Comissão de Valores Mobiliários vai começar a investigar o caso. 2 processos. Os acionistas minoritários também entraram com mais um pedido de investigação. Como a empresa tem ações, na verdade, papéis, negociados nos Estados Unidos, é óbvio que a CVM, de lá, a SEC, a mesma que enquadrou a Heinz, também vai investigar. Passou um elefante de 20 bilhões de reais, deixando aquele rastro e ninguém viu? O presidente da empresa não sabia? O diretor financeiro da empresa não sabia? A empresa tem um conselho fiscal. O conselho fiscal não sabia? A empresa tem um comitê de auditoria que é para procurar rolo. O comitê de auditoria tem que fiscalizar as contas. Esse comitê de auditoria não sabia? Os integrantes do conselho de administração da empresa não sabiam? A regra atual é a seguinte, todo mundo que está na empresa, diretor financeiro, presidente da empresa, comitê financeiro, conselho, comitê de auditoria, conselho fiscal, conselho de administração, é todo mundo culpado até prova em contrário. Aconteceu.
em investigações na Petrobras, a compra daquela refinaria nos Estados Unidos. Depois os conselheiros de administração foram liberados. Aconteceu na investigação da Enron, uma das maiores empresas de energia do mundo, a Arthur Andersen, que quebrou a empresa de auditoria lá na frente, depois, pela Suprema Corte americana, foi considerada inocente. O tempo pode mostrar que algumas pessoas são inocentes, mas todas as pessoas são inocentes, durante anos contabilizando algo que pode ter gerado lucro para a companhia, bônus para os executivos e mexido no valor das ações. Fica parecendo acidente aéreo, sabe? A culpa é sempre do piloto. Quando você compra passagem, venha voar com a companhia A. Nossa companhia é a mais confortável. Aí quando o avião cai, foi o piloto. Ué, mas então anuncia o seguinte, venha voar com o piloto. Então venha investir não nas Americanas, venha investir na empresa gerida pelo fulano de tal, a vendinha. Aí eu te pergunto, você vai investir nas ações de qualquer empresa que tem essa estrutura toda que não é Americanas, é outra. Se isso aconteceu nas Americanas, por que não pode estar acontecendo em qualquer empresa de capital aberto? Entendeu? O caso das Americanas é muito mais complexo do que um probleminha como o da padaria. Pode abalar a reputação do mercado de capitais no Brasil. Razão pela qual tem que ter uma mega investigação. E investigação, porque lá dentro pode ter inocente, mas lá dentro tem gente que aprontou. Mas aprontou. A confusão está só começando. Os bancos que emprestaram dinheiro para as Americanas estão se mexendo para receber o que é deles. Como tem erro no balanço, como tem fraude possível no balanço, eles podem pedir para receber as dívidas antecipadas. O BTG já entrou na justiça ontem. Mas tem banco que tem mais dinheiro para receber, o Bradesco tem mais dinheiro para receber, Itaú. Mas tem uma decisão que saiu na justiça proibindo de tocar no caixa das Americanas. Olha que engraçado. Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sicupira. Nós somos empresários mais sofisticados do que os outros, né? Eles arrotam um comportamento superior. Eles se comportam como se eles pudessem dar aula para qualquer um. Mas na hora que a confusão pegou pesado, num negócio deles, eles recorreram à justiça. Em vez de abrir o bolso e botar dinheiro necessário nas Americanas para deixar o negócio em pé, foram pedir proteção para a justiça. Fizeram aquilo que há de mais tradicional no Brasil. É bonito ensinar os outros como se comportar. Duro é fazer o certo quando você é pego aprontando. E as Americanas foram pegas aprontando. É muito grave o que aconteceu. Isso pode significar que executivos têm que devolver dinheiro. Isso pode significar que parte do patrimônio com dividendos que o senhor Jorge Paulo Lema, o senhor Marcel Teles e o senhor Beto Sicupira receberam foram indevidos. Durante quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Como é que você vai saber o que está contabilizado lá de dívida bancária e dívida com o fornecedor? Onde é que estão os juros da operação da dívida bancária? Enfiaram aonde? Cadê? Dívida com fornecedor não financia o crescimento. É só para honrar as vendas. Você vai e vende uma televisão, você tem que comprar uma televisão. Você compra a televisão da fornecedora de televisão e passa para o seu consumidor. Você vendeu 10 televisões, você precisa comprar 10 televisões. Então o fornecedor não financia o crescimento da companhia. Só coloca para dentro da companhia os produtos que a empresa está vendendo. O que financia o crescimento da companhia não é o endividamento bancário. É pegar dinheiro no banco, ou usar o dinheiro do próprio caixa, pegar o dinheiro do banco e financiar. Aumento de lojas, tem 3.500 lojas físicas, aumento de investimento em tecnologia. E isso é uma dívida contabilizada de um jeito diferente, que reduz alguns indicadores, torna a empresa mais exposta. Então você coloca a dívida sobre o resultado da companhia, o tal do EBITDA, e tem lá um múltiplo. E ela salta de um múltiplo baixo para um muito alto, se contabilizado tudo certinho. Empresas que devem muito, que têm essa alavancagem muito alta, não conseguem pegar tanto dinheiro no banco. E eles pegaram tanto dinheiro no banco porque eles contabilizavam o dinheiro que eles já tinham pego como se não fosse do banco. Ou seja, pilantragem ou erro.
Erro? Quer dizer que Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira contratam idiotas para administrar a Americanas? O presidente era idiota, o CFO era idiota, os integrantes dos comitês e dos conselhos eram imbecis e ninguém viu. Ninguém viu. A empresa de auditoria é uma porcaria, uma das maiores do mundo. Não viu? Ninguém viu nada. É tudo bonzinho. Oh, então eu não sabia. Eu não sabia, e o mercado de capitais do Brasil exposto no mundo. Porque a reputação do Jorge Paulo Lemann, do Marcel Telles e do Beto Sicupira, dela eles cuidam. Dela eles cuidam. A reputação deles é problema deles. Agora, isso aconteceu no Brasil, é o mercado de capitais do Brasil, é o setor de varejo. Você vê empresas concorrentes da Americanas se obrigando a via público para explicar que elas não fizeram aquilo que a Americanas fez. Isso é desonesto. Expor as outras empresas desse jeito, mas elas têm que fazer isso. Ou seja, é uma coisa muito grande. Pode ser a maior fraude da história do Brasil, do mercado de capitais, e sendo tratado pelos maiores empresários da história do Brasil. Claro, tem o Barão de Mauá, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, com uma leveza. Não é com eles. Cadê as notinhas deles se expondo, explicando, pedindo desculpa? Nada. Aí eles se escondem. Um mora na Suíça. Ninguém mora no Brasil, né? Ninguém mora no Brasil. Chama Americanas porque foi criada por americanos, mas eles vivem na Gringolândia. Só falam de Harvard, só falam dos Estados Unidos, só falam de Europa, só falam de Suíça, né? Porque eles são muito superiores. Olha a lambança que eles fizeram com a empresa sediada no Rio de Janeiro, 3.500 pontos de venda e 52 milhões de clientes, com boa parte disso venda online. Um escândalo. Um escândalo. O segundo escândalo deles, se considerar, claro, quebrar o Banco Garantia, décadas atrás. Mas foram pegos pela investigação americana aprontando na Heinz. Foram pegos. E agora foram pegos de novo. O que é isso? Eles não têm nada a ver com isso? Fomos enganados? Foram enganados 2 vezes? Então são lenientes. Eles não têm nada para explicar? Quer dizer, é um festival de perguntas com uma grande certeza. As perguntas são todas essas. A grande certeza é: a investigação tem que ir a fundo e não pode se curvar aos bilionários. Não pode se curvar aos bilionários, porque esses caras são aqueles que dão aulinha para dizer o Brasil não vai para frente porque os políticos brasileiros, aí na hora, e o capitalismo desses caras. Olha que lixo que a gente está vendo. Esse caso das Americanas é muito, muito grave.